conversando mais uma conversa, o Meraldo Zirman, o chat Pensando em Você. E essa conversa que ocorre semanalmente me enche de alegria, me enche de desafios intelectuais, porque só um pouquinho antes de começar o programa é que eu tenho conhecimento do que o assunto que nós vamos tratar. E hoje eu descobri que nós vamos tratar de diálogos contemporâneos, que é um tema extremamente atual, e esse tema foi sugerido originalmente por Jorge. Jorge, que é o consultor digital de Imeraldo Zima, e não deixa ninguém ficar fora das redes. Então, eu quero, de antemão, registrar o agradecimento do canal até agora a Jorge por ter surgido um tema tão interessante. E, naturalmente, mais uma vez, registrar meu entusiasmo pessoal de compartilhar esse tempo com o Imeraldo Zima, que é um tempo que me enche muito de conhecimento. Ele compartilha o conhecimento conosco. Com a palavra, Meraldo Zima, boa tarde. Boa tarde, prazer imenso em falar com você. Esse programa será gravado, mas é importante. Este é o primeiro do que eu chamei de diálogos contemporâneos e será sobre reflexões. Bota, Jorge, bota. Sobre a sociedade e o indivíduo. Porque falamos anteriormente do dilema do intelectual e a polarização. Vamos falar agora que deveria ser antecedente ao outro, antecipado ao ópio, o ópio, falei ópio, mas desculpe, reflexões sobre a sociedade e o indivíduo, diálogos contemporâneos. Pretendo fazer alguns lives sobre esses diálogos contemporâneos. Vamos passar, como sempre, com minha bandeira de apresentar este diálogo pelos slides, porque é, sobretudo, através da imagem que nós imaginamos o nosso inconsciente. E depois nós falaremos algum dia sobre isso. É uma série que eu acredito que é importante para o público, para meus conhecidos e as pessoas que nos ouvem, graças à tecnologia, para entendermos a importância do chamado diálogo. E, num país polarizado como o nosso, embora das eleições municipais mostrou-se mais ou menos dividido, vejo isso com muita alegria, porque não tolero extremismos, seja da direita, seja da esquerda, como se chama hoje em dia. Vamos fazer uma espécie de introdução sobre a sociedade e o indivíduo nesta era contemporânea. Aí está um homem olhando para o futuro cheio de prédios. No meu apartamento que eu moro, é esta a vista que eu tenho. Não vejo mais uma árvore, nada. Só vejo prédios. Eu tenho uma ligação afetiva e com esse psicanalista
que foi pediatra e depois psicanalista. Ele é um dos nomes maiores pós-freudianos. O nome dele é Donald Woods Winnicott, como é conhecido. E ele, apesar de tudo, de pediatra e depois psicanalista, que explorou o desenvolvimento infantil e a relação mãe-filho de início, porque da idade dele, nascido em 1896 e morreu em 1971, ele foi um pós-freudiano que muito adiantou e viu a importância da criança, da formação do homem de amanhã. Quando eu falo em homem, por favor, entenda, é Homo sapiens. São os dois gêneros, masculino e feminino, com H maiúsculo. H maiúsculo, que é o nome da espécie Homo. Vamos entender isso sem precisar trocar o nosso belo português. Sou de formação psicossomática. Aí está a figura interessantíssima. O cérebro fazendo linha para todo o organismo. E, como médico, eu olho muito esse aspecto. Se examina como sentimentos afetam a saúde física e mental. Repare a importância dos sentimentos. Eu falei na vez passada sobre algoritmo, essa coisa toda. Sem sentimentos não somos nada. Está na moda a polarização política. Distancia grupos com opiniões opostas, dificultando o diálogo. Eu acho que uma figura vale mais do que 1000 palavras. Repare só uma parte separada da outra, da humanidade. Extremos ideológicos. Simplificar em direita fascista e esquerda comunista desconsidera a complexidade do sentimento humano. Esta divisão, além de ser muito péssima, é extremamente perigosa. Vou voltar para 1770, 1850, com o poeta William Wordsworth, romântico inglês. Ele tinha um lema: a criança é o pai do homem, referindo-se à natureza humana. Como naquele tempo as mulheres quase não apareciam, eu digo, parodiando ou copiando o que ele diz, a criança é o pai e a mãe do homem.
divisão rígida. Um impede o diálogo e o consenso do outro. Repare só aqui o homem estendendo a mão e o outro não estendendo, mas o de atrás está. Então, esta polarização política impede o diálogo e o consenso. Podem me chamar de romântico, podem me chamar de inocente e útil, podem me chamar de que vocês quiserem, mas sem o diálogo não há futuro. E uma coisa ensina a outra e a outra ensina a coisa. Nós precisamos ver isso com muito cuidado, porque o Brasil está numa fase polarizada. E este aspecto é os conflitos no Brasil. A polarização agrava conflitos e atrapalha avanços sociais. Quero dizer que, quando eu falo para cada diálogo, ou por causa dele, eu falo de improviso. Ele causa impactos negativos, aumenta a intolerância, desconfiança e ameaça a estabilidade nacional. É muito importante ver estes aspectos. Talvez muito pouco elucidado dos nossos políticos, dos nossos intelectuais. Esse cenário não pode ser ordem e progresso, porque a polarização intensifica conflitos, ameaçando a coesão e a democracia. Ele fala por si só. Conteúdos polarizados reforçam opiniões extremas, promovendo conflitos. Isto é um romantismo do lado esquerdo, mas é que nós devemos procurar cada vez mais. Por que eu digo isso? Existe o seguinte: nós somos animais de ninho e não pertencemos a nenhuma outra espécie. Levamos 2 anos para aprender a caminhar, enquanto que o filho de algum animal de espécie de manada, por 2 ou 3 dias, ou ele anda acompanhando a mãe, ou ele morre. E nós vivemos em um conjunto. Schopenhauer falou muito em porco-espinho, que um não pode chegar junto do outro, porque fura um ao outro. Mas o frio, quando os animais sentem frio, se juntam, é muito intenso. Então, temos que procurar que os espinhos de meu vizinho, não interfira negativamente no meu bem-estar, como eu, muito menos, posso perfurá-lo. Consequentemente, lembre-se disso. Nós somos animais de ninho. Apesar de nossas diferenças, nós temos que conviver juntos e precisamos saber como usar, como diminuir a dificuldade da união quando faz frio.
Quando faz frio, só não. O frio social e o isolamento intelectual e social é um dos piores do mundo. Eu já fiz um live sobre a isolamento. E quem quer muito viver só acaba adoecendo. O homem é um animal do ninho e não de manada. Gostaria de enfatizar isto. Somos comparados, como Schopenhauer diz, de ratos de espinho, mas sabemos como utilizá-lo para não nos afastarmos. Tem que haver um respeito mútuo. Direita e esquerda devem dialogar para fortalecer a convivência nacional. Antes de conversarmos, quem quiser ou puder ver nossos artigos, outros, peço para tirar do seu celular o meu QR Code, 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 porque assim eles terão conhecimento, vocês terão, e eu peço para apontarem o celular para este QR Code. E Vamos conversar. estou vendo uma coisa aqui. Alexandre está com a camisa escrita Gravatar. É, Eu não li tudo, mas só vi o tá. E imaginei que ele hoje está em Gravatar, lugar que dizem que é o melhor clima do Brasil. E dizem vamos que conversar dentro das limitações que isto causa, que nós temos um tempo exato, senão Jorge briga, para conversar. Então, Bom, vamos fazer o seguinte: vamos diretamente à pergunta de Alexandre. não, eu quero dizer primeiro que Gravatá é o melhor lugar do Brasil, né? Depois do Recife, depois de Olinda, depois de Abotão, depois, enfim, existe um conjunto de cidades que são as melhores do Brasil. Entre essas melhores cidades do Brasil, algumas estão em Pernambuco. E entre elas, seguramente, Gravatá está, com destaque, né? Evidentemente que vocês que são de São Paulo, que são do Rio de Janeiro, que são de Belo Horizonte, também estão nas melhores cidades do Brasil. Mas não esqueçam jamais que entre essas melhores cidades está uma no agreste pernambucano chamada Gravatar, que é um paraíso. Bom, mas, Meraldo, esse tema é um tema que me interessa bastante. E é um tema que é muitas vezes a gente fala assim na conversa, no entendimento, mas, infelizmente, essa conversa, ela muitas vezes ela é atravessada por valores que não são os mais confiáveis. Para ter uma ideia, a gente vai alguma coisa e o vendedor diz, experimente. Eu digo, não precisa experimentar. Se você diz que está bom, é porque eu acho que está bom. E, no fundo, ele às vezes pergunta assim, quer experimentar? Porque se eu digo que está bom, eu não tenho mais como reclamar. Não é? Então, essa pergunta, eventualmente, está embutida uma espécie de armadilha. Né? Então, isso não tem lado, não tem escrito dele. Eu quero dizer que, eventualmente, as conversas elas são percoladas por falácia de composição, por mentiras, por embustes, e que levam a outra parte
tomar decisões equivocadas. Eu lembro que muitas vezes eu vi muitas vezes mesmo, eu vi uma charge que se reproduziu em diversas ocasiões de dois líderes políticos conversando. E eles conversavam, a charge os mostrava rindo, a mão apertada e a outra mão segurando uma faca. E a charge deixava muito claro que ambos estavam tentando se aproveitar das fragilidades da outra parte e não titubeariam em usar uma faca para conseguir o restante. Usar violência, usar Então, isso tudo leva a que a gente comece a pensar, como se precaver disso? Eu entendo que a melhor forma das pessoas se precaverem e poderem enfrentar os diálogos de forma mais altiva, de forma mais segura e de forma mais concreta é através da educação. Então, no momento em que as pessoas estão mais bem educadas, estão mais bem instruídas, mais bem informadas, elas ficam mais resistentes às manipulações. Então, quando alguém diz experimente, se ela souber exatamente tudo que está na frente, eu não quero experimentar, eu já estou satisfeito, ou não estou satisfeito porque você esqueceu de fazer isso e aquilo, né? Mas então, eu acho que o ponto básico nessa nossa conversa, para aumentar a resistência das pessoas, é com que elas sejam bem educadas. E serem bem educadas significa não só a parte a parte do ensino formal, no primeiro grau, no segundo grau, no ensino superior, mas, sobretudo, através da cultura. As pessoas precisam ser cultas. Não, elas não podem estar satisfeitas somente porque aprenderam na escola que 1 mais 1 é igual a 2. Mas nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Mas, Alexandre, você é engenheiro, sabe disso? Não, eu não sei. Eu não sei exatamente em que circunstância foi colocado isso. Existem circunstâncias em que 1 mais 1 é igual a 3, a 4, a qualquer coisa, menos 2. Né? Tem que saber exatamente o que. Então, isso significa que os homens, as pessoas, elas devem ser instruídas, elas devem estudar, elas devem ser mais resistentes às manipulações. E um homem bem instruído, bem informado, bem informado, ele é mais resistente às manipulações. E aí sim, ele pode entrar numa negociação tranquila. Porque uma coisa é nós, eu e o Meraldo, a gente não dizia para o outro, nós temos que, se uma relação tiver isenta de egoísmo, ela vai dar certo. Pode ser, pode ser. Mas se ela estiver organizada segundo um modo de pensar diferente, ela pode ser, mesmo sem ser egoísta, ela pode levar a um resultado que seja viciado e toda vez uma das partes perca. Eu tenho uma vez, Meraldo, eu disse que eu não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar um debate. Nenhuma dificuldade. Me chamar para lutar contra um tubarão, eu vou. Um tubarão feroz, eu vou. Sem problema nenhum. Mas nós vamos estabelecer regras. Se eu estabelecer regras, o tubarão vai perder todas as vezes. E se eu disser que eu vou enfrentar o tubarão, 3 horas depois dos dois saírem do mar, no alto Zé do Pinho, no sol de 12 de meio-dia, esse tubarão vai resistir para lutar comigo? Ah, acredito que não. Ele, com todo o poder que ele tem, toda a força, toda a mandíbula poderosa, ele vai se transformar em nada. Depende da regra que a gente estabelece para ele. Mas se as regras forem justas, então nós podemos minimizar as fragilidades, nós podemos contornar as potencialidades, os poderes, de modo que haja uma espécie de paridade de forças, de paridade de forças. Então, quando toda vez que você tem forças desiguais em confronto, é importante que hajam regras que diminuam essa disparidade, a disparidade. Então, primeiro, eu acho que deve haver boa vontade nas partes. Ter boa vontade nas partes é que nenhum quer tudo para si. Ela tem que ganhar. Ela não vai ganhar tudo. Não adianta ele ganhar tudo. Para que ganhar tudo? Né? Ela tem que ser inteligente. Depois, a outra parte tem que ser bem instruída. Tem que saber exatamente até onde pode ir. Ela tem que saber qual é a correlação de forças. Imagine uma pessoa que não sabe correlação de forças e vai brigar contra o prefeito. Ah, você vai ser demitida, claro. Não tem para correr. Né? Ele tem que saber qual é a correlação de forças. Agora, por outro lado, é importante que as forças envolvidas elas saibam exatamente até onde pode ir.
Para terminar essa intervenção, que já está muito longa, eu quero contar uma história de um amigo. Não vou dizer o nome dele, porque ele está vivo e é uma pessoa que eu gosto muito. E pode ser que algumas pessoas não compreendam exatamente o que eu vou dizer. Mas esse meu amigo era gerente de cassino. Cassino. Vocês Onde? entravam para. No Pina. No Pina. No Pina havia um cassino. Por incrível que pareça, havia uma proibição geral no país, mas havia um cassino que funcionava no Pina, exatamente onde era o cassino americano. Havia um cassino ali. E não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, não. Pois meu amigo era gerente daquele cassino. E uma vez, eu conversando com ele, eu disse, mas fulano, você não tem vergonha? Eu sou muito amigo dele, né? Por isso que eu falei assim, você tem vergonha de administrar uma casa e o objetivo é destruir famílias, sugar todo o dinheiro dele? E comecei, né? Falando nisso, né? Aí ele disse, Alexandre, não é bem assim não, Alexandre, você está mal informado. Age assim quem não sabe ganhar dinheiro. Porque nós, que o nosso negócio é jogo, nós sabemos exatamente até onde as pessoas podem ir. Então, quando um cliente começa a frequentar a nossa casa muitas vezes, nós investigamos ele. Nós sabemos onde ele mora, nós sabemos quanto ele ganha por mês, nós sabemos o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, o nosso objetivo é ficar com 30% do que ele ganha. 30%. Se ele chegar numa noite e perder naquela noite 40% do salário que nós sabemos que ele tem, a gente dá um jeito de ele ganhar os 10 e a gente manda ele para casa. Rapaz, hoje não é o seu dia. Não insista que você vai perder. E a gente não aceita mais aquele jogo. Então, é bem, naquela relação, tem uma relação desigual, uma parte vai ganhar, mas a parte que ganha sabe até onde pode ir, sob pena de levar outra à falência, levar outra parte a um ponto de recuperação impossível. Então, em relações, elas têm que ser cercadas de diversas formas. Primeiro, honestidade de quem está disputando, de ambas as partes. Né? Depois, ambas querem ganhar, mas não podem querer ganhar tudo, porque se ganhar tudo, vai o quê do futuro? Não vai ter mais disputa? Vai ganhar mais de quem? Vai começar a comer o próprio rabo? Não? Depois, as informações devem ser claras, todos devem conhecer tudo. Você esconder um pedaço do outro para ele não saber, não, eu não vou deixar que ele saiba que eu estou com a faca aqui para meter no coração dele se ele começar a ganhar de mim. Não pode ser assim. Então, eu acho que a humanidade ela tem que começar a buscar um convívio em que haja maior compreensão, haja maior harmonia. Não é que as pessoas vão ser iguais, não, porque as pessoas são diferentes naturalmente. Né? Vai haver o rico, vai haver o pobre, porque tem gente que não gosta de dinheiro, tem gente que gosta. Né? Tem gente que quer morar numa casa confortável, tem gente que quer confortável casa. Né? A pessoa deve ter o direito de ser feliz. Então, você levar alguém à infelicidade para você ter uma felicidade artificial é que eu acho errado. Então, esse tema, Meraldo, é um tema excelente e eu fico cada vez mais entusiasmado com essas nossas conversas, porque dá chance de levantar temas que são eventualmente difíceis de serem tratados, especialmente num ambiente como esse que nós trabalhamos. É isso aí, obrigado. É, você falou espontaneamente em vários pontos e não formulou uma pergunta. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar fazer o que bateu em mim a sua resposta, ou seu comentário. Você falou em educação. Primeiro, regras, correlação de forças. E terminou com jogos. Eu vou bancar o advogado do diabo. Nós estamos falando de um aspecto que é a polarização nacional. Este foi o tema. Mas, como nós vivemos em associação livre, e leiam um pouquinho
que é a associação livre, vamos, então, tentar interpretar o que você quis dizer. Pode ser que eu esteja enganado. Bem, e eu vou botar óbices. Óbices, do ponto de vista militar, quer dizer obstáculos. Quando você falou em educação, me veio da cabeça a Alemanha de 1933, 39 e a Segunda Guerra Mundial. O povo mais educado do mundo era o alemão, e o nazismo floresceu lá. Regras Não, com peraí. correlação. Eu vou comentar depois ou agora? Não, agora não. Ah. Deixa eu falar. Você fala muito, eu falo pouco, mas vamos respeitar. Então, regras de correlação de forças. Isso nunca funcionou como a educação para evitar a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto e coisas parecidas. Nem hoje continua, porque o alemão é o povo mais culto do mundo naquele tempo. Se a educação fosse uma vacinação contra o nazismo, ele não teria florescido na Alemanha. E o inventivo povo italiano, que eu adoro eles, não teria Mussolini. Bem, e falou em jogo desse seu amigo. Eu quero lhe dizer que o jogo é o pai e a mãe de todos os vícios, todas as problemas humanos. E o jogo é extremamente perigoso. Se fosse assim, 30%, não haveria em Mônaco um lugar em que o pessoal se suicidava quando perdia tudo do jogo. E jogo não tem regras. As regras são dadas pelo dono do cassino. Aí eu lhe pergunto como conviver com esses espinhos, porque eles, em lugar de melhorarem, eles estão espetando a sociedade. Eu acho que o exemplo do jogo foi terrível, da casa de aposta. Como a educação, somente a educação, o que a chama de educação e escolaridade, etc., etc., qualquer dia a gente conversa sobre isso, é um espeto que não deu certo. E gosto muito do ditado: quer acabar com a história, mate os velhos. E eu estou aqui, vivo ainda. Por favor, gostaria Bom, de ouvir o quando que eu falo em você diz. educação, a educação não é saber fazer conta, não, eu já disse isso. Um povo culto, ele pode ser culto, mas não tem a menor capacidade de reação, a menor capacidade de espírito crítico, não é? Eu tenho amigos que são extremamente cultos, instruídos, e pegam, por exemplo, uma notícia que diz que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão muito chateados porque o presidente da Coreia do Norte vai mandar militares norte-coreanos para a Ucrânia. Aí eu pergunto, e o que é que esses dois cabas têm a ver com isso? O que é que o governo da Coreia do Sul tem a ver com a decisão da Coreia do Norte de mandar coreano do Norte lá para a Ucrânia?
Tem nada a ver, nada, nada, tem nada a ver. E tem gente que lê isso e, pelo fato de saber ler e saber contar, começa a achar que tem alguma coisa a ver. Eu pergunto, eu insisto, a Coreia do Sul vive em guerra com a Coreia do Norte. Aí a Coreia do Norte decide mandar soldados para a frente de batalha da Rússia, lá no leste europeu, na Ucrânia. E o presidente da Coreia do Sul fica revoltado. Pergunta: por quê? Não tem uma razão. Então, se os alemães, se os americanos, agora, se eles tiverem um sentimento crítico em relação à realidade, é só fazer porquês. Por que acontece isso? Não é? Porque a gente vai ver que a coisa tem alguma coisa errada. Você vê, por exemplo, Heraldo, a gente vai estar tendo agora uma eleição nos Estados Unidos, e de um lado o confronto republicano, do outro lado os democratas. Eu pergunto, do ponto de vista objetivo, para os brasileiros, qual é a diferença que existe entre se eleger um ou outro? Que são duas porcarias. Quando eu digo porcaria, no bom sentido, certo? Um porcaria assim, bem carinhoso, carinhoso, se é possível dizer isso. Mas ambos gostam de guerra, ambos são exploradores, ambos não têm nenhum respeito pelo povo, pelo povo não norte-americano, e fica o mundo disputando. Ah, é Kamala para cá, é Trump para lá. Como se houvesse alguma coisa, o espírito, quer dizer, o que vai nortear é uma aposta, não é? Então, quando eu falo em educação, eu me refiro especificamente à capacidade de crítica e a pessoa fazer alguma coisa e saber por quê. Por quê? Fazer uma pergunta: por que eu estou fazendo isso? Né? E aí o cara diz: não, você vai contar quantos soldados vão passar na marcha aqui na frente da sua casa. Ah, por que eu vou fazer isso? Eu pensei: não, rapaz, isso é para testar a sua acuidade auditiva ou a sua acuidade visual. Aí está explicado. Mas se não for isso, qual é a razão do cara mandar contar? Não é? Então, quando eu falo em educação, eu me refiro basicamente na questão em despertar nas pessoas a capacidade crítica da realidade. Não é saber contar um mais dois, porque isso é fácil. Essa operação de pegar uma pessoa e dar um grau de engenheiro, dar um grau de médico, é mais tranquilo. Agora, fazer pensar é um pouco mais difícil. E eu insisto nessa pergunta. O que é que, do ponto de vista das pessoas, o que é que levou o presidente da, da Coreia do Sul a criticar uma decisão do presidente da Coreia do Norte em mandar soldados para esse ou aquele lugar? Não interfere em nada. Interfere rigorosamente em nada. Nada, 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 nada. Agora, quando eu me referi ao jogo, eu me referi especificamente ao cassino, é no sentido de que aquele que está permanentemente predestinado a ganhar, ele tem que saber que se ele ganhar todo, ele vai fazer com que a galinha dos ovos de ouro dele desapareça. E não é interessante isso. Por exemplo, se um banqueiro quiser executar a dívida de quem deve a ele, tirando-lhe a vida, pode até fazer isso, mas ele vai perder um cliente. E a pergunta é: será que interessa ao banqueiro perder todo o seu cliente? Você é que é mais interessante mantê-lo cativo aos débitos eternos. Então, foi nesse sentido que eu me referi ao cassino. Eu não entendo de jogo. A melhor explicação que me deu agora foi o Aurélio Molina, que, na realidade, as pessoas não se viciam no jogo, se viciam na substância, uma substância endorfina, sei lá, uma coisa assim, que a perspectiva de vencer injeta no corpo e o cara fica eufórico. Eu não sei, não entendo, né? Não entendo disso. Mas quando me referi a cassino, esse meu amigo, é no sentido de que até as forças que são predestinadas a vencer todos os embates, não interessa, ou não deveriam interessar, levar o seu adversário à falência total. Foi isso que nesse sentido que eu falei. Deixa eu ver e sentir o que eu, na minha individualidade, achei de sua explicação.
É isto que está faltando no Brasil, o diálogo. Então, o que aconteceu? Para mim, você citou o que eu chamo sintomas e não a causa da doença, a etiologia da doença. Olha, médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe, já disse diversas vezes. E saber o sofrimento do sintoma, sem saber a causa, não vai resolver. Eu diria, como velho pediatra, um remédio que baixa a febre não tira a doença. Então, o que você falou com muita propriedade foram apenas sintomas. E, para mim, me levantou aquilo que eu mostrei a vocês: animais de ninho, o porco-espinho deitado um junto do outro. E nós não podemos ser mais porcos-espinhos, porque o mundo já está muito, a tecnologia, o sentimento está muito adiantado da Segunda Guerra Mundial. E nós devemos aprender o seguinte: o homem, que é o presidente da República da Coreia do Sul, não está nada mais, nada menos de que pertencente a um grupo de países que estão em união contra outro. Eu aprendi da minha profissão e fora dela que os países são egoístas, eles querem o seu bem comum. E aquele que não está correspondendo naquele momento é tido como antagonista. Eu falei que eu sou um romântico, não por causa do romantismo, porque eu luto pela integração das diferenças e não sobre os obstáculos que ela tem. Então, o que eu acredito é o seguinte: é que nós perdemos até a ideia do que seja um ninho. E nós temos que cuidar de nossas furadeiras. Aí eu comecei, não por acaso, esse live com o Alexandre, com o Donald Winnicott, que ele diz sempre, a criança é o pai e eu completo, a mãe do homem também. Então, estas causas que a gente está como porcos espinhos, um engano, um errado. E isto que você falou é importante. Nós temos dois self, dois me. Um que a gente apresenta fora e outro que a gente apresenta dentro de nós mesmos. Então, isso tudo é
o falso self e o verdadeiro self de Winnicott. Porque nós temos que apresentar uma cara, uma máscara para o mundo e guardamos o melhor de nós, ou o pior, como falso self, com o verdadeiro self. Então, o camarada da Coreia do Sul, que eu não sei o nome dele, presidente, se zangou com o da Coreia do Norte, porque ele vai mandar tropas para a Ucrânia. Quando a Ucrânia já é um problema que eu acredito ser um problema mental de Putin, porque ele se acha o Nicolau ou o czar de todas as Rússias. Então, daqui a pouco ele vai para a Finlândia, porque o Sim, grão-ducado da Finlândia pertencia à coroa, sim, mas à peraí, coroa russa. Aí e o- então, a gente começa a perder o prumo da conversa. não, mas a pergunta é a seguinte: o que é que o cara da Coreia do Sul tem a ver com isso? Tem A nada a ver com Coreia isso. do Aí Sul, você falou, aí você disse uma coisa interessante. Você disse, não, que a Coreia do Sul faz parte de um time, faz parte de um time do qual que tem interesse na Ucrânia, na guerra da Ucrânia. E aí a coisa fica pior ainda, porque até hoje, os americanos não admitiram publicamente que aquela guerra na Ucrânia não é Ucrânia contra a Rússia, é Estados Unidos e União Europeia contra a Rússia, não é? isso, Não, porque aí eu sei disso, você também sabe disso. Mas as pessoas, por mais bem educadas que elas sejam, elas não têm não alcança não interpreta isso. Então, mas hoje nós temos hoje no leste europeu uma guerra terrível e que tem que acabar, pena que não é um absurdo, que de um lado coloca a Rússia, do outro lado coloca os Estados Unidos e a União Europeia, lá a parte militar da União Europeia, né? E agora botando a Coreia do Sul também. Então, isso vai arrastar muito uma guerra mundial. E fica negando isso. Fica insistindo de que a guerra é Ucrânia contra a Rússia. E não é. Nunca foi. Nunca foi. Então, eu acho, viu, é que é quando eu falei da questão da honestidade. As pessoas podem disputar, elas podem ser duras, mas tem que ser honestas. Vou até usar uma palavra forte aqui, mas a palavra não é minha, não. Existe um deputado, existe um deputado de Minas Gerais chamado Nicolas Ferreira. Esse deputado é um deputado da direita. E apresentou ontem um projeto de lei o propósito é impedir que, por exemplo, se faça um movimento eu vou usar o termo agora, o termo como está lá na lei, que é a pedagogia do cu. Isso é de ontem. Ontem ele apresentou esse projeto de lei, né? Que existe um grupo que defende a pedagogia do cu, que eu não sei o que é isso, e ele quer proibir, quer botar esse povo na cadeia. Agora, até o domingo passado, em Fortaleza, um dos candidatos a prefeito, o senhor André Fernandes, é um cara um influencer, que ganhou notoriedade nacional, que é do mesmo partido do Nicolas Ferreira, mesmo partido, é, ensinando como se depilava o ânus. Eu pergunto, qual é a diferença entre um e outro? E por que agora a lei, ele faz uma lei? Então, irritando que não há honestidade. Porque se fosse honesto, ele tinha feito esse negócio antes e não tinha pedido o voto para o André Fernandes. Tinha condenado o André Fernandes que estava fazendo isso. E aí, Meraldo, é muito difícil a gente lidar com gente desonesta. Vou dar mais um exemplo e vou ficar caladinho, eu estou falando demais. Eu sei que falo muito, você tem razão. Essa semana agora, o Congresso Nacional eh, ultimou ultimou a Câmara de Deputados ultimou a discussão sobre a lei de reforma tributária. E entre as leis, havia uma que tributava as grandes fortunas. As movimentações superiores a 10 milhões seriam tributadas. 10 milhões de reais, tá certo? Isso não pega,
pega a gente raríssimas vezes. A gente não vai vender um apartamento, vai vender um. Bom, pega a gente, se for vender uma casa de praia, vai vender um apartamento, vender uma fazenda, mas raríssimas vezes a gente vai ser colhido por essa lei. Pois bem, 326 deputados votaram contra essa lei. Ou seja, disseram claramente que não tem compromisso com quem faz operações normais inferiores a esse valor, que tem um compromisso e defende ferrenhamente os interesses de quem faz operações superiores a 10 milhões. Agora, se ele na campanha eleitoral dissesse isso, eu até entendia. Mas não diz. Ou seja, ele tem uma relação que não é honesta. É um diálogo que não é honesto. É um diálogo que ele usa da subterfúgio para esconder quem é. E é difícil você conversar com alguém que. Quer dizer, conversar não, você é, firmar um acordo com alguém que quer lhe matar, com alguém que quer lhe roubar, com alguém que está permanentemente está lhe enrolando. Eu já fiz muitos entendimentos com gente com as quais eu não tinha muita afinidade. Já fiz muitos, não foi um nem dois, já fiz muitos. Mas, e foi bons entendimentos, bons entendimentos. Essas pessoas foram muito honestas. Nós combinamos uma coisa e foram feitas o que foi combinado. Eu disse, mas Alexandre, você fez negócio com fulano? Eu digo, foi. Mas eu sabia exatamente quem era ele. Ele sabia exatamente quem era eu. Então, a gente não estava, a gente precisa esconder um não precisa esconder quem era diante do outro, porque ambos já se conheciam. A questão toda é quando eles não se conhecem, é quando existe uma tentativa deliberada de mascarar os seus sentimentos, as suas intenções, as suas vontades. Eu acredito que quem tiver nos ouvindo, ou agora, ou depois, leia um pouco do falso self e do verdadeiro self. É interessantíssimo. Você continua falando dos sintomas, porque a causa está muito mais profunda. Eu só quero dizer o seguinte: Max Weber, que eu respeito muito, dizia o seguinte: o calcanhar de Aquiles é o colégio da democracia, é o colégio eleitoral. Então, vamos preparar. E hoje eu vejo a inteligência artificial, o mau uso da rede social, em que nós saímos da Ágora, que era uma praça onde o pessoal falava somente um com o outro, e hoje já temos a Praça Mundial, que nós temos obrigação de levantar estas verdades ou essas origens das coisas. E eu não entendo nada de geopolítica, mas a geopolítica está explicando todas essas coisas que você contou da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, etc., etc. E do eixo do mal, eixo do bem, essas coisas todas. Então, o que nós temos a obrigação é de tentar descobrir as causas. E temos que começar do princípio. E, nisto, nós estamos fazendo este live para levar algum grau de educação, cultura a quem nos ouve e quem responde também para nós, porque enquanto não houver uma rede de comunicação, não haverá paz. Será a violência, será uma violência. Se você gastar 30% do que ganha em jogo, o cassino fica feliz e você também sobrevive.
Isso não é bom. Isso é algo fora da honestidade, fora do verdadeiro self. E, por isso, é que nós devemos, na contemporaneidade, ver a história, porque ela não é só a mestra da vida, como dizem por aí, é também não deu nenhuma coisa certa até agora. Então, eu não acredito muito, embora respeite a história, do ensinamento que ela traz. Ela se repete, mas se repete com história diferente, com uma história diferente, uma narrativa. A narrativa não quer dizer verdade, é como você conta a história. Consequentemente, fala-se atualmente de o que Alexandre falou, disse, da Coreia do Norte mandar soldados para a Ucrânia lutar contra a própria Ucrânia. E isso tudo é uma visão do momento. Eu sei que o homem é um animal conjuntural. Ele responde do momento. Mas o que a gente tem é que saber que nós somos porcos espinhos e devemos não ficar só, porque nós somos também animais de ninho e, consequentemente, temos que guardar algumas relações para que nós possamos nos aquecer um ao outro, porque o frio é terrível. E eu estou vendo esta situação, até nessa nossa conversa. E, consequentemente, eu e Alexandre estamos aqui para isto. Talvez nos achem até seres do outro mundo, que não estão vendo a realidade, mas temos que ser perseverantes. E nós vamos continuar assim. E não vamos tomar partido nem para a direita nem para a esquerda, como dizem hoje, mas vermos, estudarmos as causas disso tudo. E, antes de tudo, quando eu digo somos animais conjunturais, somos animais de ninho. Nós vivemos um com o outro. A pior solidão é a solidão intelectual. E eu, do alto da minha idade, vou lutar por isto. E vamos falar mais futuramente da contemporaneidade. Perfeito. Vejam Bom, os livros de Alexandre, vejam o que eu publico canhestramente desse, e vamos aproveitar o que tem de bom no momento para não ficarmos lamentando depois o que passou. E, por isso, eu estou aqui, um menino desse tamanho, para conversar toda terça-feira com o Alexandre, que ele é um homem geral, é um homem, vamos dizer assim, com vasto conhecimento. E isto é que nos alimenta. Isto acaba os espinhos que a gente tem.
Perfeito. Bom, e nós estamos chegando ao final de mais essa conversa maravilhosa. Eu quero reiterar o meu orgulho de ter de meus amigos alguém tão especial, tão inteligente, tão culto como o Meraldo Zirmo. E ele, além de tudo, ele é generoso, que ele compartilha conosco essa sabedoria, esse conhecimento que ele tem do mundo. E tudo isso ele faz de graça, ele faz porque ele gosta de compartilhar, ele gosta de dar contribuição para que o mundo melhore para todo mundo. Bom, nós estamos chegando ao final desse programa. Essa terça-feira, a gente está gravando no sábado, o programa é lá na terça-feira. E uma coisa que nós vemos, nós ambos estamos com a roupa mais ou menos mais descolada, com roupa assim de final de semana. Isso é muito bom porque mostra a intimidade que nós temos, não apenas um com o outro, mas sobretudo com aqueles que nos acompanham. Nós estamos chegando ao final daquela campanha para chegar aos 10 mil inscritos no canal. Nós estamos quase lá. Falta pouco mais de 300 inscritos. E se você que está em casa ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica nela, não paga nada. E com esse gesto tão simples, a gente manda a mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, nós podemos construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E vamos ouvir agora as despedidas do nosso mentor, do nosso... Uma vez eu usei a palavra guru, ele não gostou, mas do nosso guru, Meraldo Zigman. Meraldo, a palavra é sua. Olha, eu espero que a gente chegue aos números que você deseja de assinantes. E fico às ordens de trabalharmos cada vez mais juntos sobre estas situações que estamos vivendo agora. Mas o presente é o único tempo que é verdadeiro. O passado já passou e o futuro vai acontecer, vários futuros. Então, dentro da contemporaneidade, eu solicito que acabe os 10 mil que Alexandre está pedindo e que permita que nós permanecemos no ar com vocês por mais tempo. Os 10 mil vai facilitar. Então, um grande abraço. Esteja bem em Gravatá, que é seu refúgio de fim de semana, sem desmerecer nenhum outro local, porque eu digo sempre, eu prefiro comer um cachorro quente na esquina do que com a pessoa que eu gosto, do que caviar e champanhe com quem eu não gosto. Então, pronto. Entenderam a minha solicitação de aumentar os 300 ou 400 pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço a todos e vou comer um cachorro-quente da esquina com um amigo meu. Até logo.